Olá, gente, boa noite. A gente está se reunindo novamente para dar continuidade aos trabalhos. A gente fez uma live inicial há pouco tempo para auxiliar no plano de ação e agora a gente vai ter o relatório parcial já com o link para o relatório final para ter um caminhar aí que os alunos possam conseguir se organizar para dar essa continuidade no trabalho. A gente tem aí vários veteranos de peso ajudando, Juscelino, Monstro, Samir fez 7, 8 projetos integradores, agora está fazendo TCC. A Regina também já fez vários, e a Ivani fizeram vários PIs. Então é uma galera que tem uma certa experiência já, a gente já passou por bastante alterações da Univesp, vários modelos, e agora a gente vai conseguir trabalhar com vocês esse relatório, a gente vai passar as informações e no final vão ter dúvidas para que a gente possa ajudar o pessoal com o que vocês estiverem precisando. Juscelino, você gostaria de começar pela apresentação, por favor? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Vamos dar início aqui à apresentação, tá bom? Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos para fazer um aulão, né, sobre o projeto integrador. Essa aqui é a segunda reunião sobre esse tema, né? Aqui a gente vai falar sobre o relatório parcial e também fazer uma cobertura breve sobre o relatório final. Existe uma diferença entre eles, mas é legal que a gente faça essa abordagem para que vocês consigam direcionar ali o foco das atividades que vocês estão fazendo para a primeira entrega agora, né, que vai ser até o dia 16, depois da semana de prova, e tem mais uma carência no dia 22, até o dia 22, tá? Lembrando que não tem desconto de nota, então é uma gordurinha ali que pode ajudar muito, né, no desenvolvimento do trabalho, tá? E a gente vai fazer uma visão geral sobre algumas coisas, para que vocês tenham um pouco mais de instrução, entendam um pouco melhor esse projeto, né, e consigam realizar essas entregas com um pouco mais de facilidade, para que não vire um monstro, um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então a gente vai fazer esse aulão aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aí no finalzinho aqui, tá bom? Para que a gente consiga fazer uma explicação bem clara e objetiva. Aí eu vou pedir para o pessoal que está aqui também acompanhando, os universitários, né, se eles quiserem fazer um comentário quando a gente fechar as sessões também, eu acho que é interessante, tá bom? A gente procurou deixar a estrutura parcialmente genérica, voltada ao modelo da Univesp, né, então pode ter algumas nuances, algumas questões específicas dos projetos da computação da licenciatura, então aí é interessante contar com o apoio do pessoal também para detalhar alguma questão aqui, tá bom? E aí a gente pode também mostrar alguns exemplos. Aqui a gente pegou um exemplo da computação, da licenciatura, tá? Ainda não tem do pessoal de negócios, mas daqui para frente aí vai acabar surgindo. A gente também coloca lá no acervo, lá na biblioteca dos alunos, para que tenha mais informações disponíveis e isso facilite aí para o pessoal que está chegando ter mais exemplos disponíveis, tá bom? Além disso também, eu gostaria de aproveitar o ensejo para que quando vocês finalizarem essas atividades e tudo mais, o pessoal que se sentir à vontade com o trabalho, eu tiro uma nota boa, eu queria que outras pessoas, queria ajudar também, quero contribuir. Assim como a gente faz com a dinâmica da biblioteca dos alunos, a gente também convida a todos que gostariam de contribuir com outras pessoas também, em compartilhar esses documentos. No caso, tem uma seção aqui da biblioteca dos alunos que tem lá os exemplos de projeto integrador, relatório de estágio, o relatório das APPs. Isso é legal porque ajuda as pessoas a terem diferentes visões sobre isso e fica um pouco mais tangível ali, não fica algo tão abstrato, tá? Aí, para isso, uma recomendação que eu faço antes é apenas dar uma olhada no documento para ver se não tem algo sensível, alguma informação relacionada a alguma empresa, alguma escola, alguma coisa assim que possa ter uma certa necessidade de proteção, digamos assim. Então, caso alguém se sinta à vontade para fazer isso, dá uma olhadinha, vê se não tem algo que deva ser removido, cria uma versão do documento depois que entregou o trabalho e fechou a nota, tira esses detalhes adicionais e disponibiliza na biblioteca, tá? Assim a gente vai ajudar a compor um acervo que vai auxiliar todos os alunos da rede aí. Eu nem sei de quantos alunos vão ser beneficiados
provavelmente uns 20, 30 mil, isso vai fazer muita diferença. E é esse trabalho de formiguinha que começa aqui agora, que pode auxiliar ainda até mesmo na carreira de vocês, até porque muitas dessas técnicas que a gente está abordando aqui, elas são muito úteis para a vida profissional, tá? Acadêmica também, caso alguém queira seguir carreira nessa área, tá? Então, é bem legal esse tipo de abordagem, porque a gente pega um monstro ali, um bicho de 7 cabeças e divide em pedacinhos e monta uma estratégia que permite realizar um bom trabalho, desenvolver habilidades técnicas, habilidades comunicativas, para que as pessoas tenham uma interação maior e se preparem para outros desafios na vida. Então, no começo o projeto é um pouco difícil mesmo, mas com uma boa condução, com uma boa instrução, com um bom preparo, um time engajado, uma boa coordenação de projeto, as coisas fluem, ficam muito mais produtivas e vocês conseguem alcançar patamares que no primeiro momento vocês não faziam ideia de que vocês poderiam alcançar. Então, a ideia aqui é dar essa visão geral do relatório e mostrar esse espaço, mostrar que existe essa possibilidade, tá bom? Então, isso aqui é só uma introdução para dar uma visão geral, e aí agora a gente pode entrar no mérito mesmo da apresentação, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só clicar aqui para poder passar para o documento. Vamos lá, então. A gente vai tratar desses 4 tópicos aqui. Primeiro, a gente vai fazer uma introdução sobre o relatório, tá? Antes eu comentei sobre o projeto. A gente vai falar sobre a seção de desenvolvimento do relatório, a parte de resultados, e também sobre as citações ali que está diretamente relacionado ao modelo de escrita acadêmica, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o documento que vocês vão fazer se entrega, o relatório parcial, ele é um relatório técnico-científico. Então, ele exige esse tipo de abordagem, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E também, lembrando que tem material complementar na biblioteca dos alunos, tem algumas coisas sobre normas de ABNT para formatação, citação, referências e outras coisinhas assim, também está lá disponível na biblioteca, tá? Vocês podem dar uma olhadinha. Depois a gente pega o link e também compartilha no grupo aqui, tá? A gente pode ver isso no segundo momento. Então, dito isso, a gente pode dar início agora à parte de introdução, tá? No caso, o relatório, ele é composto por aquelas partes que eu citei anteriormente, tá bom? Aqui, a introdução do relatório, ela consiste em você fazer uma breve apresentação sobre o seu trabalho. Então, nesse texto de introdução, tá? A gente chama de um dos elementos pré-textuais, que é antes do desenvolvimento, né, o texto mais objetivo do projeto como um todo, ele tem esses 4 objetivos, tá? Então, ele precisa contextualizar o leitor para que o leitor saiba do que se trata esse trabalho, tá bom? Você precisa dizer qual que é uma visão geral do tema, apresentar o problema, a relevância que aquele assunto tem, ou algum desafio que existe naquela área de pesquisa, naquele ponto em questão que está sendo trabalhado pelo projeto, tá bom? E também a gente aproveita e fala dos objetivos, então você contextualiza, cita o problema, especifica o que você se propõe a fazer nesse trabalho, tá bom? E depois explica como que se dá a realização desse objetivo, no caso é a metodologia. E aí você pode explicar aqui qual que é a estratégia utilizada. Normalmente a Univesp, ela utiliza uma metodologia baseada no Design Thinking, que é um modelo em que a gente trabalha com prototipação. Então você ouve o seu cliente, né, o seu usuário, vamos dizer assim, você procura ouvir as dores do que a pessoa tem a dizer, quais os problemas que ela encontrou, procura identificar soluções e você monta um protótipo, depois coleta o feedback, apresenta para essa pessoa e implementa melhorias. Claro que um projeto maior, ele vai ter esse ciclo várias vezes, né? Enquanto que aqui nos projetos integradores só ocorre uma vez. Você desenvolve o protótipo, apresenta, coleta o feedback e implementa melhorias para fazer a entrega final. Então, normalmente geralmente isso ocorre, dependendo da complexidade também, né? Várias vezes, tá? Então, isso fica um pouco além, né, do que o projeto aqui se propõe a trazer para a gente, tá? Mas, tirando essa ressalva, é a mesma lógica, então não tem muita diferença com relação a isso, tá? Mas, de qualquer forma, é importante citar esse ponto, porque também isso vai servir de base para um texto que é a parte da metodologia, que é um ponto a ser avaliado no relatório parcial, beleza? E aí sim, aí a gente entra aqui na estrutura do relatório. Depois que você falou sobre a contextualização, definiu o seu objetivo do seu trabalho,
falou como que você fez, como que você está fazendo esse trabalho, como que se deu o alcance desse objetivo. Você explica um pouquinho sobre as seções que o documento vai compor. Então, aí você fala, a gente vai falar sobre, para fazer, nesse documento aqui, a gente vai falar do assunto tal, vai apresentar os objetivos, vai apresentar a justificativa, vai apresentar uma fundamentação, depois vai apresentar uma solução inicial e uma solução final. É mais ou menos esse o conceito, tá? Então, uma boa introdução, ela tem esse esqueleto, ela tem essas definições. Vocês podem contextualizar com alguns outros itens, mas se faltar essas coisas aqui, ela não fica tão clara, porque ela não introduz tão bem o relatório como um todo, tá bom? Então, beleza. Então, dito isso, a gente pode ir para a próxima sessão. Na sessão de desenvolvimento, tá? Aqui já é um capítulo dedicado. A gente faz o quê? Tá? A gente define os objetivos, e aí eles se dividem em duas partes. Eu tenho os objetivos, tem o objetivo geral e tem os objetivos específicos, tá? O objetivo geral que está aqui, que é o item 1A, ele basicamente é o objetivo que foi definido lá no plano de ação, tá bom? Pode ser que quando vocês montaram esse plano, vocês tinham uma visão, uma perspectiva, e isso tenha sofrido alguma coisa, tenha sofrido alguma alteração, isso tenha sido refinado, ou tenha sido mantido, quem sabe até refeito, né? Pode acontecer isso. Então, é importante avaliar se o objetivo ele está claro o suficiente para que as pessoas entendam o que você se propõe a fazer nesse trabalho. Tá? E aí, os objetivos específicos nada mais são do que uma listagem de passos necessários para alcançar esse objetivo geral. É como se eu pegasse o objetivo principal e dividisse ele em passos. Tá? Por exemplo, vamos dizer que o meu objetivo, eu vou citar um exemplo aqui. Imagine que eu queira fazer a entrega de um sistema web, que, se não me engano, é o tema do PI1, tá? Do pessoal da computação. Como que eu vou ter que fazer esse sistema? Vou ter que fazer levantamento de requisito, modelagem, implementação, teste e por aí vai. Aí você vai fazer entrevista com o usuário, vai coletar feedback, vai montar o protótipo, apresentar esse protótipo, implementar as melhorias e assim aplicar correções se necessário, implantar. Então você vai ter uma série de passos que você precisa dizer para que isso deixe de forma clara quais são os passos que você vai fazer, o que você vai realizar para alcançar aquele objetivo principal, tá? E isso, independente do eixo, é a mesma lógica, tá? Então, muda um pouquinho, né? Se você, por exemplo, for montar um plano de aula pessoal da licenciatura, então, você vai ouvir o problema, você vai identificar ali questões associadas ali àquele problema em questão. Seria um levantamento de requisitos, você vai entender o negócio do seu cliente acerca do problema que ele está passando para você, vai identificar uma possível solução, mapear ali o que é necessário, desenvolver o arcabouço teórico para poder... Isso também vale para a computação, tá? Eu não citei antes, mas também vale. Desenvolver o arcabouço teórico para sustentar, dar a base acerca dos assuntos que você vai propor na sua solução. Aí você vai montar o seu protótipo, coletar feedback, apresentar melhorias. A mesma estrutura, tá? Muda mais um pouquinho o tema, mas não tem muita diferença substancial. Beleza? Então, basicamente é isso. Geralmente o pessoal pede para que a gente coloque em verbos no infinitivo. Então, fazer tal coisa, tudo aquelas... O verbo sem a conjugação, né? Andar, estudar, desenvolver, implementar, essas coisas nesse sentido, tá bom? Geralmente, pelo menos na minha orientação, o pessoal pedia para fazer assim, e não substantivar os verbos e transformar eles em o ato de desenvolver em desenvolvimento, tá? Ou de escrever em escrita. Então, o pessoal pede para que a gente coloque no infinitivo, para que fique indicando quais ações que vão ser realizadas pelo time visando alcançar esse objetivo principal, que é o objetivo geral do projeto. Beleza? Vou só tomar uma água aqui rapidinho, porque eu falei bastante, mas eu já vou entrar aqui, só um minutinho. Enquanto isso, aproveitando, nesse trecho que vocês estão ouvindo, Samir, você gostaria de complementar com algum detalhe nessa parte inicial? Oi, Regina, Ivani. Oi, boa noite. Posso falar? Pode. Boa noite, pessoal. Então, acho que em cima do que o Juscelino já falou, uma dica que é importante,
Porque quando você abre um modelo de relatório, você vê que tem lá as orientações, como ele está passando aqui. Lê essas orientações mais de uma vez. Não fica muito, o objetivo é isso, já sabe? Não, leia exatamente o que está pedindo lá, leia com calma. Chega na metodologia, leia umas 2, 3 vezes com calma, para você conseguir entender exatamente o que está pedindo lá e como. A gente acaba fazendo a coisa muito no automático e vai perdendo um pouco do foco, do direcionamento do que é para fazer ali. Outra coisa, quando ele fala da conjugação, né? O pessoal costuma colocar muito assim, nós desenvolvemos o projeto. Não, o projeto foi desenvolvido conforme definições do grupo, Você nunca coloca nem na primeira pessoa do plural, nós, e nem fica conjugando de qualquer forma, é sempre definitivo mesmo, compartilhar, desenvolver, orientar, e sempre, se for conjugar nesse sentido, uma coisa... mais neutro, não falar nós fizemos, o projeto foi feito conforme orientações, tal. É só por enquanto, gente. Essas são algumas dicas de escrita. A gente vai falar mais um pouquinho também lá no final, tá? Aí entra gerundismo, entra uma boa escrita do texto, tá? E se enquadra nessas regrinhas aqui. Beleza, então, vamos para a parte da justificativa, tá? A justificativa, ela consiste em você dizer qual que é o problema, delimitar bem o problema, né? Dizer qual que é a dificuldade, qual que é a dor em questão, e estabelecer ali qual que é a relevância, qual é o impacto que esse problema tem acerca de um assunto específico, né? E depois você pode, além de você fazer essa contextualização, né, e explicar a relevância do tema, em que você já acaba justificando a relevância que o seu trabalho vai ter, a recomendação também é que você até possa finalizar e deixe claro o problema de pesquisa em um formato de pergunta, porque fica enxuto, tá? Não fica um texto extenso ali em que você não consegue identificar qual é o problema em questão. Por quê? Tá? Porque quando a gente deixa o problema um pouco mais enxuto, fica mais fácil de entender, de identificar a relação entre o problema de pesquisa e o objetivo do seu trabalho. A gente pode inferir, tá, com certas ressalvas, se eu depois quiser comentar acerca disso, fica o espaço, que a gente pode inferir que o objetivo tende a ser a resposta do seu problema em questão. Então, se você tem um problema em uma área de, sei lá, tem um problema em que você precisa montar um plano de aula, o objetivo vai estar diretamente relacionado àquele problema. Se a gente não tem um problema delimitado, se você não sabe qual que é o cerne da questão do que precisa ser trabalhado, o seu objetivo não vai direto ao tema. Tá? Então, a gente precisa ter esse tipo de link e estabelecer essa comunicação entre objetivo e problema de pesquisa. Por isso que é legal definir esse problema em uma pergunta bem objetiva. E assim você consegue avaliar se a sua solução, né, se a sua proposta, se o seu objetivo está diretamente relacionado com ela. Tá? E aqui eu vou fazer uma analogia com a redação do Enem lá de 2016, que falava sobre a persistência da violência contra a mulher. Acho que eu já falei sobre isso antes, mas acho que vale a pena reiterar. Muitos alunos perderam nota porque eles fugiram do tema. Eles começaram a falar sobre a violência contra a mulher. A questão é que o texto, ele já partia da premissa de que existe isso. E o foco dele era a persistência desse fenômeno. Então, quando os alunos focavam no fenômeno e não na persistência desse fenômeno, eles tangenciavam, eles passavam raspando no tema. E quando a gente não consegue definir de uma forma clara a ideia que você está tratando no seu problema de pesquisa e o seu objetivo, existe uma grande chance de você acabar tangenciando, você passa raspando ali no problema, entendeu? Então é legal montar nesse formato de pergunta, porque você consegue fazer essa comparação. Será que a minha resposta, será que o meu objetivo responde, ele resolve o problema que eu mesmo estou levantando? Aí é uma forma legal de você verificar se isso está bem casado, se isso está bem escrito, se isso está claro o suficiente para a pessoa que vai ler. Tá? Lembrando que as pessoas, os orientadores que vão avaliar o projeto, eles podem não ter conhecimento daquela área que você se propõe a fazer esse estudo, tá? Esse trabalho. Então, o texto precisa ser claro, precisa ser objetivo o suficiente para que a pessoa consiga entender isso, tá bom?
Depois dessa questão de contextualizar, falar dos objetivos da justificativa, a gente também agora vai entrar no mérito da fundamentação, da metodologia da solução inicial, tá? Vamos lá, então. A fundamentação, ela consiste em você montar um arcabouço teórico, ou seja, você vai montar uma escrita com citações, explicando, usando argumentos de autoridade, que é você utilizar a afirmação de uma pessoa que tem conhecimento, que é especialista em algum assunto, tá? A gente fala que é subir no ombro daquela pessoa, né? Só para entender aqui, vou fazer uma analogia para facilitar o entendimento. E o que acontece? A recomendação é que todo o conceito que vai ser trabalhado na sua parte prática do trabalho seja fundamentada nessa sessão. Então, por exemplo, se eu for falar sobre plano de aula, é interessante que você especifique o que é um plano de aula, para que serve, no que consiste. Se você vai montar um sistema, é interessante mostrar ali as tecnologias, para que serve um sistema, qual é o contexto daquele assunto. Por quê? Porque você vai embasar aquele tema. Se, por exemplo, uma pessoa for pegar o cerne ali do seu trabalho, a sua parte prática, ela não vai precisar de nenhum conhecimento externo, ela não vai precisar pesquisar fora. Por quê? Porque você já fez a cobertura necessária dentro da fundamentação teórica. Vou dar um exemplo, tá? No meu PI3, a gente montou um projeto em Java. Se tem uma pessoa que é da área da saúde, que não tem conhecimento nessa área, e nem tem obrigação de ter também, tá? Isso vale para todo mundo. Ela não souber o que é Java, eu preciso dizer no meu trabalho que Java é uma linguagem de programação, entendeu? Então, essa parte da fundamentação, ela consiste nisso. Ela consiste em você fundamentar, em você explicar, mas não da sua cabeça, tá? Não pode ser da sua cabeça, não pode ser coisa tirada de qualquer lugar. Tem que ter um respaldo para que você consiga utilizar pessoas que têm conhecimento, né, vamos dizer assim, especializadas naquele assunto. Você usa a citação dessas pessoas. A gente vai falar sobre isso, citação direta, indireta. Você pode parafrasear o texto. O conhecimento, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica para trazer o conhecimento, as afirmações necessárias para explicar, justificar aquilo que você vai trabalhar na sua parte prática do projeto, tá bom? E aí, só para aproveitar aqui o contexto, daqui a pouquinho eu entro nos outros detalhes, tá? Já adiantando um pouquinho essa questão da parte prática, que seria os resultados, né? A gente procura estabelecer um enlace, uma ligação entre a parte prática e a parte teórica. Então, o ideal é que a gente faça o seguinte, até mesmo antes de começar aqui a fundamentação, verifique o que você vai fazer na sua parte prática. Eu vou montar um sistema, vou usar tais tecnologias, eu vou fazer tal coisa. Não, vou fazer um plano de aula, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, você delimita ali o que você vai fazer na sua área de atuação e procura identificar quais são os conhecimentos necessários ou que estão associados àquele tema para que você possa explicar bem aquilo que você vai aplicar. Então, por exemplo, no caso do sistema, eu já vou mostrar ali o desenvolvimento do sistema, já vou mostrar o que é um CRUD, que é uma gestão de cadastro, uma forma de inserir, cadastrar, atualizar cadastros e tudo mais. E aí eu preciso explicar essa parte prática, a implementação, né, na parte da fundamentação. Então é legal que a gente procure verificar se todos os itens da minha parte teórica estão cobrindo a parte prática. O ideal é que não tenha descasamento, né? Você tratar algum conceito novo na sua parte prática do que não foi fundamentado e nem ficar trazendo conceito de coisas que você não está aplicando no seu projeto. Porque senão fica algo prolixo, fica muito grande, não vai ter a cobertura necessária. A não ser que seja relacionado ao contexto em questão, porque muitas vezes isso é necessário sim, tá? Então, é legal verificar, assim como eu comentei antes, assim como existe essa ligação entre o objetivo geral e o problema de pesquisa, é interessante se certificar de que existe essa comunicação entre a fundamentação teórica e a sua seção dos resultados, que é a parte prática, tá? É a solução inicial e a solução final. Então, é legal se certificar de que está tendo essa comunicação e que não tem excessos ali de nenhum dos lados, tá? Porque assim você consegue garantir que tudo que você fundamenta, você aplica e vice-versa, tá bom? Então, é importante deixar claro isso, porque isso vai auxiliar bastante o desenvolvimento do trabalho, até mesmo porque é o que pesa mais na nota como um todo, tá bom? Dito isso, aí a gente pode agora entrar no mérito da metodologia.
Como eu citei antes, né, sobre os objetivos lá, que está relacionado também com isso, na metodologia, você precisa indicar o tipo de pesquisa que você realizou nesse trabalho, as técnicas que você aplicou, tá? No material da Univesp, eles enfatizam muito o Design Thinking, até porque o modelo do PI está relacionado com o Design Thinking, então é importante citar também como que isso se enquadra no trabalho, tá? E aí explicar quais são as etapas ali do projeto, as etapas que você precisa realizar, que são as etapas do Design Thinking, como que elas se relacionam com o seu trabalho, porque como o trabalho está estruturado nesse modelo, então é legal explicar essas etapas do Design Thinking também aqui na metodologia. Isso enriquece bastante a cobertura do trabalho, tá bom? Eu não cheguei a ver mudanças com relação a essa linha de raciocínio, tá? Acho que talvez o TCC seja um pouco diferente, ou outras faculdades mudam um pouco, mas como a Univesp já traz para a gente essa premissa, então a gente direciona para o Design Thinking, além do tipo de pesquisa e tudo mais, tá bom? E aí vocês podem perguntar qual é o tipo de pesquisa, qual tipo de... Como que eu vou detalhar essa questão do Design Thinking? Esse material está disponível lá na seção do AVA do PI, tá? E vocês também podem consultar, a gente depois manda o link, tá? Tem uma seção aqui de documentos do Projeto Integrador que fala sobre isso, que ela dá um referencial, tem alguns professores, tem alguns materiais explicando, né, como que funciona essa parte de pesquisa aqui, que é aquele modelo de trabalho científico. Então isso dá uma boa base para que vocês consigam realizar o projeto, tá bom? Dito isso, aí agora a gente entra no mérito da solução inicial. A solução inicial faz parte do capítulo dos resultados, tá? E ela também vai ser entregue no relatório parcial. Teve uma mudança no projeto integrador do primeiro semestre do ano passado para o PI do segundo semestre. Antes, eles pediam até a metodologia, e depois eles passaram a pedir no relatório parcial que a solução inicial também seja disponibilizada, né, no relatório parcial, tá bom? Então, é importante que vocês tenham isso em mente, porque a gente está na quinzena 4, em termos gerais, é nessa quinzena que se entrega o relatório parcial, e é importante que isso também esteja no planejamento de vocês, porque isso vai ser um dos critérios de avaliação, tá bom? Eu não sei se já está disponível para poder fazer entrega, mas na quinzena que está disponível para entrega, já aparece lá os critérios do trabalho. Não, ainda não está não, ainda está só o plano de ação, ainda não atualizado. Não, desculpa, já está sim. Já está sim, tem a opção da entrega lá do plano e tem os critérios de avaliação do documento, tá? Isso mesmo. Eu estou dando uma olhadinha aqui, eles não estão pedindo não. Mudou, parece que mudou. Eu vou depois pedir para o pessoal confirmar essa informação, tá? Porque no PI anterior eles estavam pedindo a solução inicial no relatório parcial, tá? Talvez eles tenham voltado atrás aí com relação a isso. Mas tudo bem. Aqui eles estão pedindo a introdução, os objetivos, a justificativa do plano de pesquisa, a fundamentação teórica e a metodologia. E aí um requisito, né, complementar é a parte de linguagem, a qualidade da escrita. Mudou um pouquinho, tá? Mas tudo bem. Então foi uma mudança que eu não tinha visto esse detalhe. Mas tudo bem, a gente pode prosseguir. Então é legal trazer esses detalhes também, porque isso também vai ser útil aqui no desenvolvimento do trabalho, beleza? Então, na solução inicial, a gente descreve o protótipo. Aqui é a parte prática. Então, você falou, por exemplo, eu vou falar do meu caso, eu falei sobre a linguagem Java, então eu vou falar um pouquinho de como foi a aplicação Java lá, entendeu? Posso falar das tecnologias que eu utilizei, posso utilizar as tecnologias, ferramentas, técnicas, conceitos, porque você vai mostrar como que você aplicou, como que você desenvolveu o seu trabalho, como que você aplicou diversas coisas dentro do seu contexto. Existe uma diferença em tecnologia que a gente fala, mas isso é muito comum em outras áreas. Tecnologia não só informática, tá? Tecnologia como ciência e tecnologia como um todo. A gente muitas vezes tem a questão da implementação e da especificação. Qual que é a diferença delas, tá? A especificação, a gente diz como uma coisa deve ser feita. E a implementação é a aplicação dessa especificação na prática. É como se fosse um manual. Você recebeu um manual de um móvel, seria a sua especificação, e a implementação é a sua montagem. Tá? E aqui a gente pode estabelecer uma analogia também parecida com isso, de que a fundamentação seria a especificação, seria o detalhamento do conceito que você trouxe para o trabalho. E a implementação é a aplicação daquele conceito. Então aí você vai falar na sua solução inicial o que você desenvolveu, como que você desenvolveu,
técnicas, conceitos usados, você pode colocar prints, pode ser de uma tela, pode ser, se você for uma visita, um projeto prático, você pode ilustrar um pouco melhor aquele projeto, aquilo que você se propõe a fazer no seu projeto. Tá? Claro que tem as questões de ressalva de privacidade de dados e tudo mais, mas isso é um item complementar, mas de qualquer forma, isso não isenta o aluno de trazer esse tipo de informação para enriquecer o projeto, tá bom? Desde que tenha um respaldo ali legal, caso tenha alguma questão de privacidade de dados ou autorização de uso de imagem ou algo do tipo, é importante também trazer para cá para enriquecer, para mostrar ali o que foi feito no trabalho, tá bom? E aí, no caso, a gente poderia dar como exemplo, no caso do sistema, a modelagem, poderia colocar o print das telas, poderia colocar, mostrar onde que o código foi hospedado. Num plano de aula, você poderia colocar uma descrição de como, mostrar um exemplo de alguma aula, de alguma quinzena, de algum mês específico, talvez o conteúdo de alguma aula também, e vai fazendo esse tipo de detalhamento de forma que seja visível, fique visível para a pessoa que está lendo aquilo que foi feito. E assim você consegue esclarecer bem, você consegue mostrar de uma forma clara o que você fez no projeto. E isso aumenta a nota, isso dá uma visão mais clara para quem olhar e falar, olha, que legal, a pessoa fez isso, fez aquilo. Não ficou apenas na teoria. Entendeu? Ou se ela teve um trabalho direcionado a uma discussão teórica, ela aplicou aquele conceito e cruzou com ideias de outras pessoas e fez tal coisa. Tá? No caso do PI aqui é um pouco mais prático, mas no caso de um TCC, você teria, dependendo do tipo de trabalho, né, se fosse uma monografia, você poderia cruzar ideias, contra-argumentar ideias e mostrando uma parte um pouco mais prática e sairia da fundamentação, que é o trabalho de outras pessoas. Né? Você apenas fez uma compilação e trouxe para o trabalho em questão. Então, dito isso, a gente pode ir para a próxima sessão, tá? Espera aí, aqui. Beleza. Vou falar um pouquinho mais sobre a fundamentação teórica, tá? São algumas dicas. Eu já falei um pouquinho sobre ela, do que consiste as coisas. É legal que nessa fundamentação você fale um pouquinho sobre o conceito, alguma ideia que esteja sobre o tema, e aí é legal fazer o quê, tá? Para poder fazer isso. Montar um esqueleto, tá? Minha recomendação é que vocês montem um esqueleto, pesquisem bastante sobre os assuntos que estão relacionados a esse esqueleto, então você vai começar a sistematizar a sua pesquisa. Eu vou falar do assunto A, B, C e D. Então, beleza, então começa a pesquisar, já divide o grupo ali e tal, começa a fazer a busca por referencial teórico, aí busca citações, e aí uma vez que você já está começando a buscar essas fontes e essas citações, já vai fazer um recorte ali, o que está relacionado com o seu tema, o que você quer abordar no seu trabalho, ou aquilo que você não quer. Já começa a separar o joio do trigo. E depois você faz uma compilação, junta essas informações, tá? E monta os textos com as fundamentações. Olha, eu quero falar do assunto tal e do assunto tal. Então, eu já vou citar o autor tal, eu vou citar o outro autor. E aí você vai montando o texto e vai escrevendo. Para isso, exige sim uma certa habilidade na escrita, e é importante que isso seja treinado, que seja trabalhado, tá bom? Para que vocês tenham uma certa facilidade no desenvolvimento dessa parte do projeto, tá? E também não pode faltar a revisão do texto. Muitas vezes o texto ali não está claro, não está coerente, o assunto está solto. É legal, é importante isso aqui também, que o assunto... imagine que eu tenho 4 assuntos, como eu citei anteriormente. É importante que o assunto A tenha ligação com B, o B tenha ligação com C e o C tenha ligação com D. Agora, se você coloca um F e um J no meio, que está solto, isso quebra a fluidez do texto. E isso prejudica um pouco a nota, prejudica a qualidade da escrita, tá? E os orientadores, eles avaliam isso também, isso é um dos critérios que são considerados, tá bom? Então, são algumas observações que a gente traz para vocês que vocês consigam montar o trabalho, um trabalho bem feito, bem escrito, e que vai dar uma boa nota aí para vocês. Isso não só por questão de nota, tá? Esse tipo de abordagem é bom para que vocês consigam montar uma estrutura. Vocês peguem uma coisa que aparentemente está aberta, você começa a estruturar, começa a conduzir por um caminho do trabalho que você vai fazer, de forma que isso seja bem planejado, coordenado e não tenha ponta solta, não tenha algo mal feito, algo desconectado do assunto em geral, tá bom? Então, tudo vai estar interligado no trabalho. E isso conta muito para a qualidade da obra como um todo, tá? Próxima sessão, espera um pouquinho.
Solução inicial. A gente aqui entra no relatório parcial. Eu vou só confirmar essa questão, tá? É que o slide está um pouquinho defasado em razão do que eu acabei de ver agora. Tá? Mas a gente fala. Posso falar? Pode. Então, eu estou com um modelo aqui do relatório, que na verdade eu estou usando, realmente ele para na metodologia. Sim. Ó, eu acabei de pesquisar aqui os critérios de avaliação e eles não têm mais a solução inicial aqui, tá? No semestre anterior tinha. Isso aqui fica disponível ali na... Vou trazer aqui para vocês, tá? Para vocês verem os critérios de avaliação. Vocês vêm aqui na seção de entregas, aí clica aqui na parte de pontos possíveis, ele vai mostrar os critérios, tá? Esses aqui são os critérios que precisam ser considerados na hora... Né, é o que o orientador vai considerar na hora de fazer a atribuição da nota. Nesse caso aqui, não tem mais a parte lá do relatório da solução inicial. Então, vocês podem desconsiderar e provavelmente vai pedir na próxima parte do trabalho, tá bom? Outra coisa também, não tem resumo aqui, tá? Em tese, o orientador não pode descontar a nota de vocês por não ter resumo no trabalho, tá? É importante frisar isso. Por quê? Porque não faz parte do modelo que está sendo avaliado. Então, vocês podem fazer para já deixar no trabalho, não tem problema. Mas se tiver algum erro, o orientador não pode descontar a nota, tá? Se ele descontar, ele não está seguindo o critério de avaliação. Então, você já tem um respaldo para questionar caso isso ocorra, tá bom? Outra questão, é legal ler esse documento, ao verificar a nota máxima dos objetivos aqui e tentar, e quando vocês estiverem lendo o trabalho de vocês, se certificarem de que vocês estão de acordo ali com o que é esperado para cada um dos requisitos que estão sendo avaliados, tá bom? Então, é importante olhar isso aqui para que vocês não se percam aí na avaliação. Isso aqui é bom para conduzir o trabalho. Então, montou o texto, revisou o texto, faz uma segunda revisão sob a ótica de avaliação, que é esse documento aqui, tá bom? Beleza. Voltando aqui, só para não perder o foco da apresentação, acho que é até uma notícia boa, tá? Se eles tiraram, é menos um trecho do documento para ter que entregar no final dessa quinzena, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu vou falar, porque isso aqui a gente vai cobrir o relatório final, vai cobrir até a ponta aqui, e é importante que você já tenha essa visão geral. Até porque também eu já fui fazendo essa introdução, e aí isso já vai dar uma base para vocês, tá? Voltando aqui, com relação à solução inicial, só vou pedir para vocês considerarem essa parte aqui, tá? Que já não está mais com relação ao que a universidade está cobrando. Com relação à solução inicial, é o que eu falei antes, tá? A gente vai apresentar o protótipo e como que se deu esse desenvolvimento. Como que você montou esse protótipo? Que tecnologia que você usou? Que ferramenta que você usou? Que técnica, que conceito você utilizou? Tá? Então você pode falar sobre isso. Você pode criar um fluxo de processo, modelagem de dados, dizer quais são as linguagens que você usou, as técnicas. Se você usou alguma, sei lá, você pode falar, por exemplo, para fazer esse projeto, eu gosto de fazer isso, tá? Para fazer o projeto, eu usei o Office, que é o que a conta da Univesp disponibiliza, que é o Office Online. Eu usei o Visual Studio, que é uma ferramenta para codificar. Então, beleza, coloca lá, eu usei o banco de dados tal. Eu usei o Planner, eu usei o Trello, eu usei a técnica do Scrum. Então, vocês coloquem nesse trabalho, vocês não precisam, tá? Mas é legal colocar, porque vocês aprendem a documentar e também fica o trabalho mais rico. Porque quando você coloca só o resultado e você não detalha o processo de desenvolvimento, dá a impressão de que talvez não tenha sido você quem tenha feito. É como se fosse aquela visão de que quando o aluno está sendo avaliado, o professor, muitas vezes, ele dá mais peso para o processo de resolução de um exercício, ou da justificativa, da argumentação de um exercício ali em questão, do que o final ali, no caso de uma conta, por exemplo. Tá? Então, é legal detalhar esse processo de desenvolvimento, porque fica mais fácil de entender como que o time desenvolveu, como que o time criou aquela solução. Seja ela tecnológica, seja ela documental, seja ela uma pesquisa, tá? Não importa a natureza. É legal descrever isso. Por quê? Fica mais visível, fica mais... Olha que interessante, fulano usou tal coisa, olha só que... E aí, quando vocês estiverem montando um documento que vai ter lá no relatório final, que vai lá entrega no projeto, em que você relaciona as disciplinas, fica muito mais fácil. Por quê? Porque você consegue dizer, olha, eu montei um modelo de dados. Modelo de dados, a gente viu lá na disciplina de banco de dados. Você usou uma técnica, por exemplo, alguns passos lá do Design Thinking. Então você já sabe qual foi a matéria. Você pode pesquisar e verificar qual matéria você usou esses conceitos de Design Thinking. Então, dessa forma, fica mais fácil, documenta o trabalho, né?
fica mais claro como que se deu o desenvolvimento dessa solução, e ao mesmo tempo vocês conseguem correlacionar esse desenvolvimento com as disciplinas que vocês vão precisar descrever lá no finalzinho do trabalho, tá bom? Próxima questão, a solução final. Na solução final, existe uma diferença entre a solução inicial e a final. Que diferença é essa? Tá? Considerando o que a gente já explicou até agora, é a seguinte: a solução inicial consiste no seu protótipo. Você vai apresentar esse protótipo para o seu cliente, para a sua comunidade externa, vai coletar o feedback, é legal gravar reunião, tá? Ou uma ata, algum documento, algo que documente esse contato que você teve, identificar o que essa pessoa disse, se ela gostou, se ela achou ruim, se ela tem alguma consideração, coletar esse feedback e aí implementa as melhorias nesse feedback, tá bom? Tem até uma seção que vocês podem detalhar isso no relatório final, e depois vocês mostram como que ficou, tá? Aí você pode falar sobre a implementação, se você implantou, se você colocou em prática, se você entregou aquele protótipo para o seu cliente, ainda que uma versão simplificada estando funcional, você pode dizer como que se deu essa fase. Então você tem a fase inicial que você criou o seu protótipo e depois você fala sobre a apresentação dele, no caso, já no comecinho do relatório final, da solução inicial, perdão, e depois você pode mostrar ali o que a pessoa pediu para melhorar, como que se deu essa correção das melhorias, e aí você pode falar sobre uma segunda apresentação, se você implantou, se a pessoa teve algum ganho, e aí você pode também fazer a avaliação dos objetivos. Olha, eu me propus a montar um sisteminha que faz tal coisa. Ah, foi alcançado? Ah, não, por quê? Porque aí explica por quê, o que aconteceu, se tinha um requisito que não estava fora do escopo do projeto, se teve alguma questão que acabou impactando no trabalho, você pode fazer a avaliação dos objetivos. Você conquistou tudo que você esperava? Conquistou metade? Não conquistou nada? É bom explicar, justificar. Claro que se o trabalho não alcança o objetivo, é importante explicar por quê. Caso contrário, fica uma impressão de que houve alguma falha estrutural aí no meio do projeto, né? Aí até é possível até que o orientador questione por que vocês não chegaram lá, né? Não chegaram no final ali do que se propõe. Além disso, eu acho que também é importante citar isso. Nessa questão de avaliação de requisitos, tem esse ponto que eu acabei de citar, é importante também que o time estabeleça até onde o projeto vai, para que não se crie expectativa com relação ao seu cliente, né? E também para que você não se prometa entregar algo que você não consegue entregar, porque senão fica feio, tá? Não é legal você se comprometer a entregar uma coisa e você não conseguir alcançar esse objetivo. Então, é importante que definir um objetivo Aqui para mim ficou mudo. Para vocês tá saindo áudio normal? Para mim tá mudo também. Ficou mudo. Talvez o nosso amigo tenha caído, Juscelino. Parou a cota da internet dele. Ele caiu. Enquanto o Juscelino se conecta novamente, Regina, Ivani, Samir, vocês gostariam de complementar um pouco até esse ponto onde a gente está trabalhando? Deixa eu falar um pouquinho. Eu sei que o Samir vai entrar com coisas mais técnicas, só dar uma complementada aqui. Por favor, exatamente para isso, Regina. Faça isso. Tá, ele estava falando... Vamos fazer umas anotações aqui, né? Vamos lá. Fundamentação. Independente se é da área de licenciatura ou da área de TI, que a gente até deu uma entrada aí, mas vocês sempre vão perceber que os próprios temas, eles focam para você trabalhar com o material dos bimestres anteriores. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida onde pesquisar artigos, livros, não tem problema nenhum em usar os artigos das disciplinas anteriores.
Pelo menos a parte de licenciatura, acaba tendo uma parte muito teórica meio intensa. Então, pode ir lá, poxa, eu lembro que eu vi alguma coisa na disciplina de sociologia. Abre lá, busca os artigos, dê uma olhada se interessa, faz parte, pode incluir na fundamentação. Vem também aquela questão de, puxa vida, um monte de coisa para ler, que eu não vou ter tempo. Realmente é puxado, gente. Começar a colocar coisa no papel, você vê que é muito mais difícil. Mas, assim, pesquisa alguns livros. Você não vai ler o livro inteiro. Você vai lá no sumário, escolhe um ou dois capítulos interessantes, lê aqueles capítulos e vê o que ele pode servir para a sua fundamentação. Tá? Só mais uma coisa aqui. Deixa eu ver. Sim, tem uma parte aqui que ainda vai ser mais para frente, né? Pelo que o Jurandir falou aí, o Juscelino, desculpa, falou aí. Mas uma coisa importante, conforme vocês forem escrevendo, ler em voz alta. Parece uma coisa meio louca isso, mas você vê que tem uma diferença muito grande no seu texto, mesmo que não esteja erro de gramática ou de acentuação, você vê que às vezes ele não está soando bem, está muito truncado. Conforme você vai lendo duas, três vezes em voz alta, você vai ver que tem palavras que se repetem demais que fica cansativo, parágrafos que ficaram muito grandes. Então, é importante estar lendo duas, três vezes o mesmo material até vocês irem pegando o jeito. Por enquanto é só, o Félix. Beleza. Ju, você já conseguiu se voltar? Aqui ainda parece mudo para mim. Samir também tá super quietinho, né? Ô Félix, meu caro e colegas, eu estou aqui só acompanhando aqui essa construção muito bem feita por vocês aí, principalmente pelo Juscelino, as contribuições da, da nossa colega, a Regina, enfim, o trabalho está muito bem construído aí. Uma colocação rápida aqui, principalmente nessa questão da fundamentação, é você criar um fichário, né? Eu sempre lancei mão dos fichários e eles são bem interessantes. Alguns colegas mais experientes, eles não gostam muito, porque no momento da construção ele já pega o texto que ele vai fazer a citação, direto ou indireta, já reserva isso, né? Utilizando um bloco pode ser o bloco de notas do Windows, né? Que seria para tirar a formatação do texto que a gente está trazendo da internet, e aí fica um texto puro realmente, isso é uma dica importante para você não levar a formatação do texto com a fonte da internet. Então, passa ele primeiro pelo editor de texto sem formatação. No caso do Windows, a maioria utiliza ele, pode ser o bloco de notas, e ali você já vai criando aqueles blocos. É que no caso do fichário, além da criação do bloco, você já lança também a referência, né? Eu já montava ali, pegava a citação que eu queria, tanto direta ou indireta, qual eu ia, né, ou a qual eu vou lançar mão, e aí automaticamente eu já coloco essa referência, já ponho as informações necessárias da onde eu trouxe, e quando eu jogo para o texto, né, geralmente eu trabalho já com um texto acabado. Tem um colega nosso que já faz essa edição, que é o Matheus, ele já joga e a gente já tem uma edição, que é um macro que nós criamos no Word, que é um pouco mais complexo. Essa semana, inclusive, a gente estava falando de uma outra forma de formatação, que é os textos LaTeX, né? Muito bom a programação LaTeX para formatação de arquivos acadêmicos, né? No caso, a escrita como um todo, não a escrita no sentido, né, da utilização do tempo, mas sim a escrita de formatação dentro das regras da ABNT. Tá? Então, o fichário ele acaba sendo importante justamente nesse sentido. Aproveitar que o Jussa ainda não voltou, né, falar um pouco sobre essa questão do design thinking, porque é uma ferramenta extremamente importante, porque é um método, né? Quando eu iniciei na Univesp, falavam muito de design thinking, e eu já tinha ouvido falar do design em outro momento. Aí eu falei, vou dar uma aprofundada sobre isso. Então ele tem uma referência bibliográfica também ampla, né? Tem um desenvolvedor do design thinking, e o design ele tem como princípio o primeiro passo da construção do projeto, né? Que é a empatia, que é você ouvir o problema do outro, né? Porque você não leva a solução para a comunidade, simplesmente você ouve o que a comunidade
tem de problema, e a partir dali você começa a fazer o quê? Você começa a fazer a imersão dentro do problema da comunidade, analisando o quê? Os conhecimentos que você já adquiriu até agora, que foi justamente o que a Regina falou, né, que são dos cursos que você já trouxe até agora, que é o seu arcabouço, né, falando de forma mais retórica aqui, e você também lança a mão do quê? Da matriz curricular daquele semestre, ou seja, dos cursos aos quais você está imersido ali naquele momento, para que você, né, possa trazer soluções para a comunidade. Então você não leva a solução para a comunidade. Primeiro você ouve um problema e aí você, a partir dali, você cria, né, uma solução, e essa solução ela pode ser refeita 2, 3, 4, 5, 6, quantas vezes forem necessárias, até conseguir chegar em algo que a comunidade realmente precise, né? Quando a gente coloca comunidade, pode ser qualquer entidade. E nesse sentido ainda, só para fazer um complemento aqui que eu venho observando, eu acredito ser um pouco incoerente por parte dos colegas da Univesp, essa quantidade de pesquisa que é colocada nos grupos, nada contra, tá? Eu, inclusive, quando coloco, eu respondo, mas só que analise você. Quem tem que responder alguma coisa é a comunidade, né? Então, toda pesquisa que eu construí a partir do PI5, e isso foi uma orientação muito bem feita pelo um orientador que nós tivemos, o orientador Abner, ele que chamou a atenção para esse fato. Ele falou, pô, vocês estão fazendo pesquisa em grupo, quando esse grupo não tem nada a ver com a tua comunidade. Então, você tem que direcionar isso direto aonde está a comunidade realmente. Né? Então, eu tenho um contato, a não ser que você não tenha contato com uma comunidade. Você pegou um problema público ali e está tentando arrumar uma solução. Mas a partir do momento que você tem um local para ir, você está interagindo com um grupo de pessoas, as pessoas estão apresentando um problema para você, toda a sua pesquisa, todo o seu trabalho de pesquisa ali, né, para poder identificar os pontos sensíveis que podem ser melhorados ou não no teu projeto, tem que ser direcionado para esse público. É ele que vai falar para você, ó, isso aqui está ruim, isso aqui está bom, isso aqui pode melhorar, aquilo ali, mas não a partir do seu projeto, a partir do que está ali, porque muitas vezes o problema ele ainda está ele está subjacente, né? Ele está no entorno ainda, o problema principal, né? O que está causando o que ele quer solucionar. Bom, são coisas aí que a gente trabalhou ao longo, né, de alguns anos de projetos aí, eu aprendi, né, a direcionar as pesquisas sempre para a comunidade, nunca para um grupo que não faz parte da comunidade, né? Mesmo para a construção de qualquer coisa, sempre o grupo ligado à comunidade, tá bom? Não sei se o Gil já voltou aí, mas essas orientações até aí que a gente lembra algumas coisas aí para compartilhar com vocês, tá bom? Parece que ele está offline, ele não está conseguindo se comunicar com a gente, não. Eu até escrevi para ele no particular, mas ele não, a mensagem não foi recebida. Bom, Ivani, você não contribuiu ainda. Você gostaria de acrescentar algum detalhe? Boa noite. Imagina, contribuir sim, eu coloquei mensagem lá no grupo. Verdade, Olha, tem participado assessorando a gente no grupo. Muito bom. Não, mas a explicação foi ótima. A base é a mesma coisa, né? Tanto a computação, os outros cursos, é a mesma coisa da licenciatura. O que eu iria reforçar é isso que Sami falou, para sempre guardar, né, o que ler, o que colocar no trabalho, porque depois tem que estar na bibliografia, senão isso pode dar problema, né, diminui nota e tal. Mas é tudo isso que o Juscelino falou, está muito bem explicado, Félix. Sobre dá para usar as videoaulas, dependendo do tema que a pessoa está usando, está falando. Ele pode usar a videoaula, só que tem que citar também lá na bibliografia. Então, não tem muita coisa para acrescentar, não, Félix. Tá ótimo, Ivani. Obrigado. Eu acho que assim, uma das coisas interessantes é que o PI ele é uma experiência que nos permite trabalhar tudo que a gente está estudando até aquele momento, até aquele semestre, e colocar esse aprendizado em prática. Então, você utilizar todo o arcabouço de conhecimento que você recebeu até aquele momento é importante,
A T21 Computação e a T22 Licenciatura, eles estão fazendo o seu primeiro PI. No caso das licenciaturas, mais ainda, que é o segundo semestre do curso deles. Mas a T21 também já teve alguns semestres, já teve 3 semestres, né? Esse é o 4º semestre da T21. Já consegue ter um arcabouço melhor, mas a ideia é realmente você conseguir pegar todo o conhecimento que você está recebendo na Univesp e jogar esse conhecimento para dentro do seu trabalho. Ele acaba sendo um laboratório muito parecido com o que é possível de ser encontrado no mercado de trabalho. Você joga uma equipe de várias pessoas desconhecidas e essas pessoas se viram, pegam um projeto lá que a empresa, que a instituição está elaborando e joga essas pessoas ali e fala, ó, o prazo é esse, o que a gente quer é isso aqui, vê o que vocês conseguem. Tem muita gente que tem muita dificuldade. Um dos passos que pode trazer o seu trabalho para uma produtividade alta é a própria gestão do grupo. Se tiver alguém proativo, com iniciativa, que consegue perceber potenciais, corrigir problemas, direcionar melhor as pessoas. Ó, você não está indo bem nessa área aqui que era para você fazer, vamos trocar. Acho que você pode ir bem ali. Ó, como é que tá aí? Você está conseguindo? A gente pode te ajudar em alguma coisa. Ó, pesquisa ali, vai ali. Direcionar mesmo as pessoas, pilhar as pessoas, almejar uma produtividade legal, conseguir organizar o grupo com reuniões semanais. Ou vamos se reunir, vamos fazer não sei o quê. Olha, vamos discutir alguma coisa sobre a etapa que a gente vai caminhar agora. Então, toda essa organização, ela também é significativa. Vocês também podem ter uma produtividade muito maior se vocês lançarem mão desse tipo de aprendizado, de conseguir gerir uma equipe. O que mais que a gente tem de interessante? Vocês gostariam de... Eu acho que seria interessante a gente pegar um pouco as dúvidas. Caso o Juscelino consiga se conectar aí e abrir o microfone dele, interrompe a gente a qualquer momento, Ju. Mas enquanto isso, a gente talvez possa trabalhar algumas dúvidas. Alguém está com algumas dificuldades no projeto que a gente poderia dar uma luz aí para destravar? Falta pouco tempo para a entrega, né, desse relatório parcial. E pode abrir o microfone aí, fiquem à vontade para perguntar o que vocês estão travando no projeto. Nenhuma pergunta? Todo mundo maravilhoso, o projeto está de vento em popa, tudo legal? Puta, que legal, galera, é isso aí. Vamos seguir adiante, então, na seguinte parte. Talvez vocês tenham percebido pelos discursos que a gente colocou desde o início que é um trabalho acadêmico de pesquisa também, né? Ele tem várias vertentes. Ao mesmo tempo que você pode decidir solucionar um problema da sua comunidade, alguma coisa local, da sua cidade, da sua região, do estado, ao mesmo tempo que você está solucionando um problema, você também está fazendo uma pesquisa científica. Essa pesquisa científica, ela pode ser publicada em várias revistas, em periódicos. Tem uma possibilidade, tem vários PIs que foram feitos dentro da Univesp que foram publicados realmente. Porque o pessoal fez um trabalho bem feito e culminou com uma publicação. Essa publicação você já elimina até o seu TCC, porque já é uma coisa que você já fez. Você publicou numa revista, um dos seus PIs, e ele já eliminou uma matéria que você ia fazer semestral lá na frente.
Então, além de você resolver os seus problemas da comunidade, vocês também podem utilizar esse recurso do projeto integrador para se ajudar, né, já a eliminar etapas e pesquisa científica. Quando você for fazer mestrados, doutorados, alguma coisa que requeira o seu currículo acadêmico, no seu currículo já vai constar que você fez um projeto, publicou esse projeto. Então, é uma coisa que valoriza muito o seu currículo. É bom vocês darem prioridade de fazer um trabalho legal. Tudo bem, dá trabalho, não é simples você fazer um trabalho bem feito. Tudo que é bem feito requer uma certa habilidade. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa que a gente não falou aqui ainda ou complementar algo que nós falamos? Deixo aberto aí o microfone, por favor, é só vocês se pronunciarem. Deixa eu falar então rapidinho, Félix. Tá me ouvindo? Claro, por favor. Estou ouvindo sim, pode falar. Então, acho muito legal você estar participando, mas me preocupa não fazer perguntas. Parece tudo perfeito, mas eu sei que muita gente está cheio de dúvida. Pode estar alguém cheio de dúvida e, por algum motivo, não está querendo perguntar. Mas, assim, gente, primeira coisa, eu vejo isso muito na licenciatura, eu vejo o pessoal reclamando muito nas licenciaturas, né? Questão de, tem muita coisa para ler, tem texto que é muito difícil, mas a leitura é um aprendizado para a vida inteira. Eu comecei no primeiro semestre da Univesp e comecei a olhar para mim e falar, puxa, eu estou aprendendo a ler. Então, não adianta, não fiquem com esse receio de, poxa, ele lê melhor que eu, meu colega escreve melhor que eu, porque é treino, é praticar, é reler e reler o texto de vocês várias vezes, é aprender a ler de forma diferente um artigo, quando você pega, tentar realmente ver o que está dentro do seu tema, o que não está, o que tem de interessante ali, como encaixar essa citação. Então, eu até falo, não desanimar, entendeu? Porque é para a vida inteira. E vocês vão fazer vários PIs aí pela frente, tem que ler. Sempre vai ter um que vai achar que, eu não tenho condições, então eu vou passar a bola para frente. Você saber que você não está bem em alguma coisa, você ficar passando a bola para frente é muito complicado. Eu acho que a gente precisa sentar e ver como que eu escrevo, como que eu corrijo, como que eu ajudo meu colega de trabalho. Então, é hora da gente começar a colocar mais em prática isso. E uma coisa que eu acho interessante, que eu tenho contato com algumas pessoas na área de TI também, e eu acho que a cultura do TI, ela trouxe algumas coisas importantes assim, para o nosso dia a dia de trabalho, porque o pouco que eu vejo, o pessoal que trabalha realmente na área de TI no mercado, você tem que meio que se virar. Se está com uma dúvida, vá lá e pesquise. Vocês têm uma autonomia maior, não tem muita coisa tão direcionada, que a gente fica esperando que o professor passe o que ler, o que escrever, o que fazer. Então, eu acho que a gente precisa tomar um pouco mais essa autonomia de ir atrás da pesquisa, para tentar onde está a minha dúvida, tá? Eu acho que a gente já fala um pouco das citações, né? Se ninguém tem dúvida sobre citação, sobre resumo, tem resumo. Até eu postei lá o modelo parcial, porque tem um resumo incluso também, viu, Félix? Perfeito, tem o resumo também, exatamente. Dentro do material que a gente vai colocando na biblioteca dos alunos, fica fácil de vocês poderem chegar nesse material todo, tá? Não vai ficar voando por aí. É só você entrar ali na biblioteca dos alunos, documentos, biblioteca dos alunos, docs, lives, exemplos, projeto integrador. Esse é o caminho que vocês vão seguir dentro da biblioteca, pelas pastas, para poder chegar onde a gente coloca esse material também, que é para vocês poderem acompanhar tudo que está acontecendo. Regina, vamos encerrar? Quer complementar ou vamos falar um pouco mais sobre as citações, né? Que você lembrou muito bem. Eu acho que a gente tem acompanhado os alunos comentando sobre a dificuldade de citação. Eu acho que se puder dar uma palhinha para eles, já ajuda. O que você acha?
Pode ser, porque o que acontece? Já aconteceu, é que algumas coisas estão muito direcionadas, estão muito ligadas ao orientador que você pega. Eu já peguei orientador que não gosta de citação indireta. Gosta mais de citação indireta, que é quando eu falo, por exemplo, que o desenvolvimento cognitivo vem por meio do aprendizado conforme pesquisa do Vygotsky. Aí coloca lá embaixo que o Vygotsky tem como o que é o aprendizado, o que é o aprender, como a gente aprende. Você vai lá e copia aquele trecho. Agora temos que colocar no meio do texto, como se fosse parte do texto. Tem facilitador que não curte isso. Gosta mais da coisa direta mesmo. Você vai lá, coloca o nome, cita lá como que você entende, do entendimento teórico da coisa, e coloca lá a citação. Então, tem essas variações também aí. Tem a questão do tamanho, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, gente, você falou que me ajudou muito, e meus colegas de grupo também se acostumaram a fazer isso. A gente aprendeu a digitar dentro do próprio modelo de relatório. Eu vou lá, abro o relatório parcial e a gente começou a digitar dentro dele, porque a gente aproveita a formatação que já está lá. Você não fica tão perdido tentando montar um texto cru. Você até vai ter que arrumar algumas coisas, vai. Mas você aproveitando a formatação que a própria Univesp já te dá, você perde bem menos tempo. Eu vou escrevendo, deixo de ver medo das orientações do próprio modelo de cada parte, fazer metodologia que ele escreve, deixo de vermelho e vou escrevendo embaixo ou em cima. E vou montando, entendeu? Ajuda bastante. E bibliografia tem que colocar todos. Acessou um link, acessou um vídeo, acessou um texto, quer dizer, incluiu esse texto ou incluiu o vídeo, tem que colocar lá certinho qual é o link do vídeo, quando que foi acessado, e depois colocar tudo em ordem alfabética. Ninguém tem dúvida? O Juscelino está sem áudio, mas enquanto isso ele já está passando algumas coisas dentro da tela que é para vocês poderem ir se baseando também em exemplos, em certas dinâmicas que podem facilitar aí a compreensão. E quem está sem orientador, porque também está acontecendo, né, dos alunos estar sem orientadores, não fiquem batendo cabeça sozinhos. Passem no grupos do Telegram, tem o grupo da sua turma, tem o grupo do seu eixo. Vão nos grupos e comentem, peçam ajuda, perguntem. Assim, às vezes vocês podem ficar 2, 3 dias batendo cabeça para conseguir entender, para conseguir pensar numa solução, para ver como aquilo pode funcionar. E é uma coisa que em 10 minutos que vocês se comunicam no grupo, alguém já passou por isso, alguém tem prática, alguém dá uma sugestão, resolve seu problema, você economizou dias de suor e lágrimas aí, debruçado em alguma coisa, só pelo fato de se comunicar. Então, a gente tem os grupos gigantes no Telegram justamente para aglutinar o máximo de pessoas possível. Frequentem esses grupos, peçam ajuda, ajudem os nossos pares que estão ali também, precisando de um apoio. E isso vai facilitar com que vocês façam um trabalho mais bem feito. Não é só vocês que estão batendo cabeça, vocês estão se comunicando, vocês estão pedindo opinião, estão pedindo ajuda. E a gente vai estar disponível também dentro dos grupos para poder pegar o que vocês estão tendo dificuldades e a gente monta mais lives, faz mais dinâmicas aí que possam ajudar todo mundo. A gente pode marcar lives mais informais também, que a gente pega grupos e toca um pouco, vê compensa a falta do orientador que as pessoas podem estar tendo. Então, estejam presentes. Isso vai facilitar bastante. Eu acho que a tirar uma dúvida. Por favor. Uma amiga minha, semestre passado, acabou ficando com um grupo só ela e uma outra moça. O que aconteceu? Ela montou todo o trabalho, foi falando com o facilitador. No final, ela acabou não entregando o trabalho, porque a outra integrante do grupo
não entregou o vídeo, no final elas não entregaram o PI. Pode entregar sem o vídeo? Eu acredito que perde parte da nota, né? O vídeo tem um peso também de participação, não é isso, galera? Porque ela acabou ficando de DP, né? No PI, porque ela acabou não entregando. Eu não sei se já o fato de não integrar automaticamente você já está de DP, ou é porque ele tem um peso significativo para a nota e aí acabou não dando 5 de média por causa da falta dele. Alguém saberia responder? Alguém já passou por isso, Samir? Você viu alguma coisa É, sobre isso? a gente sempre entregou vídeo, né? Na verdade, eu sempre entreguei o projeto completo por conta de contar com todos os meus colegas em grupo, né? Mas só pegar aquele relatório, não é um relatório, é justamente a pontuação do projeto, ele destaca ali a pontuação para cada etapa do projeto. Então, por exemplo, você começa lá no plano de ação, não entregou o plano de ação, você já perdeu aquela nota. Você vem para o relatório, idem. Aí você vai para o relatório final. O relatório final é a morte, né? Não entregou, já era. O vídeo, ele faz parte do relatório final, assim como a avaliação dos membros e tem a avaliação dos membros, né? Com a avaliação colaborativa. Então, tudo isso está composto, mas é necessário aí. Você pode entregar o relatório final, você vai alcançar 6, quem sabe, só com o relatório final não vai dar muito certo. Porque se você olhar lá na decomposição da nota, né, quando você faz o fracionamento dela, ele deve alcançar o que ali? 30%. Então, 30% você não vai alcançar a sua média. Você precisa compor com outras partes. Faltou o vídeo é uma parte super importante, porque é o fechamento com chave de ouro, né? Aproveitando a oportunidade que eu estou falando, eu quero só fazer um complemento aqui na questão do vocabulário, né? É lógico que a leitura, que estava sendo comentada agora pela Regina, quanto menos você lê, menos você tem ali, o seu vocabulário diminui bastante, né? Você chega em torno de 500 palavras, enfim. Alguns aí estão rodando em torno de 200 palavras. Mas como melhorar isso? Pega lá, segue o exemplo básico. Hoje tem os dicionários online, pega os sinônimos, né? As palavras elas têm sinônimo, então você não precisa usar uma palavra no projeto de forma repetitiva, você pode usar os sinônimos dessa palavra, desde que ele se encaixe, né, com o que está sendo relatado ali naquele momento, e aí você vai seguindo nesse tipo de construção, né, que é muito mais simples o uso dos sinônimos das palavras, porque nada mais é do que algo próximo, né, mas não pode mudar tanto o sentido, porque tem alguns sinônimos que realmente mudam a orientação do que está sendo escrito, né. Então é isso, o vídeo perde nota sim, mas dá para entregar sem o vídeo, né? Sem o link do vídeo e todas as partes do projeto ali, cada uma delas tem a sua pontuação extremamente importante para compor a nota final. Eu, como sou um aluno que gosta sempre de tirar 10, né? Quando aparecia um 9,5 ali, é uma briga, é pior do que escola de samba. A gente já ia para cima, discutia, sabia onde estava o erro, não por conta da nota, para esse erro não ocorrer no futuro, né? Porque você está fazendo uma construção acadêmica. Se contentar com 6 para passar, não dá. Num projeto onde você tem uma quantidade de pessoas reunidas e mentes inteligentes para a criação, então precisa ter uma certa dedicação, porque eu considero o projeto integrador talvez assim, uma das melhores partes, né? Porque a gente consegue pegar tudo que a gente aprendeu até ali e encaixa. Aí você aprendeu de novo, você conceitualizou de forma correta, falou, não, agora eu entendi por que eu estou estudando determinado assunto, né? Fora isso, aí é jogar uma graduação pela janela e perda de tempo, né? É isso. Boa noite, vocês estão me ouvindo agora? Opa, bem-vindo, agora sim. Ah, beleza. Cortou, vocês chegaram a perder alguma coisa da minha fala ou não? Espero que não. Eu queria fazer um comentário aqui sobre a correção do relatório final e o vídeo, tá? No manual de orientações da Univesp, eles condicionam a correção do relatório final com o vídeo. Então, é importante que vocês procurem entregar esse vídeo para não perder a nota do relatório final, tá bom? Nos documentos lá da Univesp, tem uma seção que fala dos pesos da nota. O plano de ação contribui com 15% da nota. Então, se vocês tiraram 10, você já tem um e-mail na nota do PI, né?
Aí o parcial é 25, a avaliação colaborativa é 15, o final é 35 e o vídeo é 10. Como o vídeo está diretamente ligado ao final, se você não entregar o vídeo, vocês vão perder 45% da nota. Tá? Que vai perder os dois aqui. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? É importante que a equipe se planeje para que consiga entregar um vídeo junto com o trabalho e não ser prejudicado em razão disso. Algum detalhe adicional que faltou você complementar na hora da pane no sistema? Eu acho que não, mas eu fiquei com medo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu fiquei com medo de ter cortado alguma coisa. Vocês me ouviram falar até algum momento específico e depois parou? Ou vocês me ouviram encerrar ali até a sessão do obrigado? Não, você estava concluindo o assunto e aí ficou mudo. Aí, uma cerca de uns 20 segundos depois, até menos que isso, eu já abri o microfone e falei. Então, se houve alguma perda, foi de 15, 20 segundos. Tudo bem então. Tudo bem, tranquilo. Eu fiz só mais alguns recortes complementares aqui na parte das referências, e aí eu vou pedir para que vocês vejam esses materiais aqui das orientações, e também esse vídeo aqui, que é um vídeo bem legal, tá? Falando sobre essa questão de problema de escopo aberto e fechado. Isso aqui é uma coisa que são dicas que a gente pode levar para a vida, tá? Isso é bem legal, porque fica muito mais fácil de estruturar um projeto, tá bom? Depois que o meu PI1 eu estava com muita dificuldade, meu time estava com dificuldade de conseguir fazer o projeto fluir, estava muito indo aos trancos e barrancos. E foi mais ou menos nessa época que eu tinha visto esse vídeo, e isso me ajudou bastante, porque eu comecei a estabelecer um recorte sobre qual rumo que o projeto teria que seguir, entendeu? Então aí começou a facilitar um pouco mais, e é por isso que eu estou trazendo aqui para cá, porque auxiliou bastante, tá bom? E só para fechar, eu queria mostrar para vocês uma ferramenta que eu usei, mas se vocês encontrarem outras, também pode ajudar bastante, que é esse Language Tool. É uma ferramenta para correção de texto. Então você pode escrever seu texto aqui e aí ele revisa, né? Olha a qualidade lá do seu trabalho. Vou pegar, por exemplo, o texto da Univesp aqui, vamos ver se está bem escrito. É lógico que tá? Mas eles olham aqui, né? E verificam se tem algum problema, tá bom? Aí, esplêndido, nenhum erro foi encontrado. Agora, se eu colocar... Vou fazer um erro proposital aqui, tá? Assim, ó. Ele já... Erro ortográfico. Esse tipo de ferramenta é bom para revisar. É claro que você não vai confiar o seu trabalho de escrita a uma ferramenta como essas. Mas isso aqui ajuda a quebrar um galhinho. Você revisou o documento, passou um detalhezinho. É legal isso aqui para fazer a cereja do bolo, tá bom? Quando vocês estão fazendo ali a revisão do trabalho, olhando a qualidade do texto, que é um dos requisitos lá que são avaliados, tá bom? Da minha parte, são esses os pontos. Mais mesmo desejar boa sorte para vocês, e quem precisar de ajuda, levantar a mão, né, e pedir socorro aí nos grupos, tirar dúvida, participar, interagir. É a dedicação de vocês que vai fazer com que vocês se desenvolvam, tá? Nesse projeto. É isso aí, Ju, obrigado. Essa é a conclusão do Juscelino, exatamente o espírito. Se você está afim, se envolver, você vai ter pessoas para ajudar, todo mundo auxilia uns aos outros, e basta você estar afim mesmo, dá trabalho, você tem que dedicar horas do seu dia aí, você tem que reunir com os seus colegas, delimitar funções para cada um, para todo mundo se ajudar. Não é uma coisa corriqueira, é uma coisa realmente de pôr em prática, mas vale muito a pena, é uma experiência incrível. Eu espero que vocês possam seguir aí um bom caminho com isso e contem com a gente. Isso é importante, contem mesmo, assim, não só comigo, vocês vão poder contar comigo, com o Juscelino, com o Samir, mas não contem só com a gente, entrem nesses grupos. O Telegram tem milhares de pessoas ali, façam parte, estejam presentes, né, no dia a dia nesses grupos. Tirem suas dúvidas, tirem dúvidas dos outros e bora estudar.
As nossas provas já estão chegando aí. Foi um prazer. A gente adorou a companhia de vocês aí. Se alguém tiver alguma dúvida, abre o microfone e fala. Se não, a gente vai encerrar a nossa gravação e esperamos que todos possam fazer um bom trabalho e que seja um projeto muito legal. Valeu, galera! Posso só falar rapidinho, Félix? Claro, por favor. Eu não sei se eu vi muito isso em alguns grupos que eu participei. Eu não sei se é uma coisa comum, porque tem a questão de geralmente o facilitador ele se comunica por meio, quer dizer, quem tem contato, né, por meio do e-mail ou do fórum. Mas o que acaba acontecendo? Nem todos os integrantes do grupo acabam frequentemente abrindo o próprio e-mail da Univesp para ver as mensagens que tem lá. E acontecia em alguns casos, eu vira e mexe, eu lia lá, poxa, o facilitador passou tal orientação. Eu ia lá e copiava no WhatsApp para o pessoal. Poxa, ele falou isso, vai ter reunião dia tal. Até que um dia escapou e uma informação importante passou por mim e não passou por mais ninguém, porque ninguém abriu o e-mail. Só fica tão preocupado em usar só o e-mail particular e não usa o da Univesp. Tem que ser padrão, né, gente? Rotina isso. É muito comum, sim. Não só o e-mail como o Teams, mas como se alguém te mandar uma mensagem no Teams, automaticamente você recebe um alerta no e-mail. É importantíssimo o e-mail, fundamental, né? Assim, a comunicação realmente ela só vai se dar com os seus pares, com a Universo. Por mais que a gente lance mão de recursos maravilhosos em grupos, que a gente consegue 90% de tudo que a gente precisa de informação, de participatividade dentro dos grupos, essa consulta nos seus e-mails acadêmicos ela é fundamental. E para isso é igual você tem nos seus e-mails, né? Você tem ali o leitor de e-mail, o Gmail, o Outlook no celular. Você já coloca ele junto com o Outlook, então conforme vai chegando mensagens, você vai recebendo alertas. Ah, mas tem muitas mensagens da Univesp, eles mandam muitas coisas nada a ver. Sim, é uma crítica super pertinente. A Univesp não tem uma lista de e-mails para o polo, para o eixo, para a turma. Então ela lança, dispara e-mails para todos os milhares de alunos, e-mails geraisões, que muitos deles não vão servir para vocês. Só que você consegue pelo menos dar uma minimizada nisso. Ali no AVA, no seu perfil pessoal, você consegue configurar o tipo de e-mail que você vai receber no seu e-mail acadêmico. Então ali você seleciona que você não quer receber determinados tipos de e-mail e isso já vai dar uma desafogada na sua caixa de entrada. E coloca algum alerta ali para você ver que chegou novo e-mail, entre todo dia, dá um jeito de participar realmente colocar nos seus hábitos diários o e-mail acadêmico, porque a gente já viu pessoas serem muito prejudicadas na Univesp só porque não abre o e-mail acadêmico. Faz parte da nossa vida acadêmica, né? Ali estão documentos sendo produzidos, você está sendo chamado para participar de várias coisas. É uma ótima lembrança, Regina. Obrigado por dar esse alerta do e-mail acadêmico, porque é um vacilo muito grande, uma bobagem. A gente tem tecnologia para tornar esse acesso fácil, corriqueiro, aplicativos, salvamento de senhas, acaba sendo simples da gente fazer, em segundos a gente já se informa de tudo que está acontecendo. Mais alguma colaboração, galera? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Beto, pode falar. A minha preocupação é que os relatórios que a gente manda, a gente vai pesquisar muita coisa na internet, muito texto, né, muito vídeo, e a gente vai acabar citando diretamente e indiretamente nosso trabalho, né? Vocês usam algum software para que a gente possa passar o relatório, verificar o texto, para ver se ele não acusa
alguma semelhança com alguma coisa que está publicado? Porque essa é a minha preocupação, né? A gente realmente tentar seguir as regras, citar corretamente, né? Evitar cair no plágio, mas por acaso, por comparação, né? O software que a Univesp usa, né? Acusar alguma coisa e dar algum problema no relatório. Eu posso falar sobre isso, tá? Primeiro ponto seguinte, sobre essa questão de plágio, acho que vale a pena citar. A gente tem disponível esse programa, tá? É o Copy Spider. Devem ter algum outro disponível, tá? A gente vai jogar o link aqui no grupo. Se vocês conhecerem algum outro, a gente pode depois compartilham com a gente, tá? É legal porque aí são mais ferramentas, né, para ter disponível. Isso aqui é legal. É uma ferramenta gratuita, vocês podem baixar para fazer o teste, tá? Se eu não me engano, até acho que até 3%. Até 3% não é considerado como plágio, tá? Mas vocês podem dar uma olhada nos parâmetros certinhos. Agora, com relação ao Univesp, a própria biblioteca lá o Blackboard, né, que é a nossa plataforma do AVA, o ambiente virtual de aprendizagem, eles têm uma ferramenta que faz essa avaliação interna, tá? Tem lá uma seção que faz avaliação externa também, mas eles, pelo que eu percebi, o foco, que é o que os orientadores revisam, eu não sei se os orientadores utilizam essa ferramenta ou algo do tipo, mas eles usam o próprio sistema da Univesp, tá? Aqui nas entregas, acho que eu até consigo mostrar para vocês, aqui nas entregas, vocês já entregaram um plano, então já vai aparecer aqui as entregas de vocês, tá? E aí tem um item aqui de correspondência, tá bom? Vocês clicam nele, ele vai mostrar a originalidade, tá? Aí tem uns detalhes aqui que, assim, acho que vale a pena citar. Tem coisa que é texto padrão, template aqui, faz parte do template. No meu caso, deu 39% de similaridade. Quando eu fui olhar o título do trabalho, plano de ação, o nome da disciplina, tudo que estava igual aqui é o template. Então, a gente fica mais tranquilo. Agora, quando esse texto aqui, as nossas coisas passam a ter essa similaridade, já é um pouco mais de cuidado que tem que se ter, tá bom? Só para fechar, a recomendação é que você revise o texto já, né? Já que vocês estão usando o material da internet, tendo esse cuidado, tá? Da fonte, né? Para não ter problema com relação a isso. Faz essa verificação com o Copy Spider. E aí, quando fizer a primeira entrega, aguarda ali que quando você faz a publicação, ele começa a fazer esse escaneamento, aí passa um tempo, eu não sei quanto tempo que passa, tá? Talvez algumas horas. Você entra lá no relatório e vê o quanto que deu de originalidade lá nos bancos de dados da Univesp e tal. Aqui ele fez uma referência sem sentido aqui com relação ao meu texto de internet, mas ele fala que eu tenho mais similaridade com relação ao banco de dados institucional. No caso em questão, ele mostra até a referência do texto que poderia ser considerado como plágio, mas nesse caso aqui é o template, tá? Caso você encontre algum problema com relação ao seu desenvolvimento de texto mesmo, vocês podem ver qual é o trabalho, tá? E aí a recomendação é parafrasear de forma que não tenha similaridade. Então, a gente consegue aproveitar as entregas, tem 3 entregas, né? A gente consegue aproveitar essas entregas para conseguir garantir que o trabalho está sendo bem revisto nesse sentido, tá? Essa foi uma das minhas dores no PI anterior, porque a gente fez evolução no trabalho e a orientadora queria que a gente reescrevesse o trabalho. Como era uma coisa que não estava bem definida e que a gente tinha pouco tempo, não tinha muito o que argumentar. A gente teve que reescrever de uma hora para outra. Teve até alguns grupos que tiveram nota prejudicada. E aí, essa é uma questão de alinhar com o orientador quando o trabalho é de evolução. Tá? Ao meu ver, o trabalho de continuidade não deveria, os trechos que são iguais, não deveriam ser reescritos, porque o foco do trabalho deveria ser os itens novos. Porém, isso é uma questão que precisa ser alinhada com o orientador, porque é ele que avalia, é ele que vai olhar essas questões aqui e dar um veredito. Isso para trabalho de continuidade. Agora, se o trabalho é novo, a similaridade tem que ser a menor possível, tá? Então, a gente tem esses 2 itens aqui. Tem a ferramenta da Univesp, que é o que pesa na avaliação, tá? E tem o Copy Spider, que também é bom para dar uma olhadinha, para ver se não tem nada aí que possa virar uma dor de cabeça futuramente. E por isso que é bom sempre fazer essa revisão. Então, além de revisar o texto, revisar formatação, revisar referências, revisar a conexão ali entre
entre a teoria e a prática, né, a fundamentação e a sua solução, revisa também essa parte aqui do trabalho, tá bom? Juscelino, obrigado. Só uma dúvida. Após essas algumas horas, assim, ele vai mostrar a correspondência. Eu consigo editar essa postagem, retirar o documento, revisá-lo e postar de novo? Você consegue fazer uma nova postagem, mas você não edita a anterior. Então você vai gastar sua segunda tentativa. Por isso que se tiver coisas abertas, é legal reescrever tudo, procurar fazer até comparações. Você pode pegar os trechos que estão similares e usar alguma ferramenta na internet que faz a comparação para dizer um percentual de similaridade, ou até mesmo o próprio CopySpider. Você consegue comparar o texto, o seu texto com o que ele disse que está similar, para deixar em um formato que não passe próximo ali daquilo que o universo está contando que pode ser um problema, tá bom? Mas, assim, o chato é que a gente só consegue descobrir isso depois da primeira entrega. Então é bom procurar se certificar de que os textos estão originais na própria verificação lá com o CopySpider, tá? E aí, se tiver algum problema na primeira, apontado pelo Univesp, fazer uma escrita mais incisiva, talvez reescrever a frase com outras palavras, tentar não se prender ao conteúdo do texto ali, para descaracterizar a estrutura das palavras que foi usado ali, que configura um padrão que foi identificado como match de correspondência com outro trabalho. Tá? Então, talvez reescrever aquele texto ali com outras palavras, até uma outra pessoa reescrever, para conseguir ter essa segurança. Mas não tem como fazer isso sem gastar 2 tentativas. Você vai gastar a primeira, vai descobrir o problema, vai gastar a segunda com a correção. Tá? A Ivani colocou aqui no grupo um chamado plágios. Tá? Legal, quanto mais ferramenta, melhor para essas coisas. Aqui, plágios. Obrigado, gente. Ajuda também. Boa noite aí e parabéns pela iniciativa. Um abraço. Vou colocar o link. Alguma outra dúvida? Parece que não. Acho que as dúvidas vão surgir quando o pessoal começar a mexer com o projeto, né? Com a parte escrita ali do trabalho, com a descrição da parte prática. Tá? Então, só para fechar aqui o assunto, então, o foco dessa quinzena é até as referências. Aqui no caso são até as referências, tá? Então, vocês vão fazer a introdução, o desenvolvimento, os objetivos, justificativa, fundamentação teórica e metodologia. Ah, tá, entendi. E não, eu falei de forma equivocada antes. Eles vão querer sim a solução inicial, tá? Só que eles mudaram o nome. Eles não estão chamando mais de resultados. Deixa eu só ver o que eles vão pedir aqui. Ah, tá. Ó, eles querem que o grupo inclua imagens e ilustrações. Aqui você tem que falar um pouquinho sobre o seu protótipo, tá? Eu tinha lido errado. Até é legal fazer essa errata aqui. Eles estão querendo sim a solução inicial, que é uma descrição do seu protótipo. Só como eles mudaram o nome, aí eu acabei confundindo, achei que não fosse, tá? Então, é importante também que vocês falem da solução que vocês estão desenvolvendo ainda nessa entrega, tá? Mas aqui pode ser algo mais simplificado, tá bom? Para que não fique algo complexo. Esse de imagens e fotos deve ser para o PI 6 só, né? Não? Porque o da licenciatura eles estão pedindo, mas nos outros não pedia, não. Eu não sei. Esse aqui é o do meu. Feito. O PI 6 nosso pede. Agora, nos anteriores não pedia, que comprovou, que aplicou, que fez. Agora, no 6 está pedindo. Eu acho que isso vale para todo mundo, tá? Porque é o template global. Então, tem que se atentar a isso, tá? Então, tem que fazer todo aquele desenvolvimento lá que eu comentei do trabalho e também explicar um pouco sobre a solução. Talvez se não der tempo, o que eu recomendo que vocês façam? Que vocês descrevam a solução inicial de uma forma simplificada, mas clara o suficiente para descrever essa solução. E aí o restante vocês colocam na entrega final para que vocês não sejam prejudicados, para não ter aquele risco de não entregar nada. Então entrega algo, uma descrição do seu protótipo detalhado, né, com nível de detalhamento, mas não talvez com o detalhamento que vocês gostariam, dependendo
do que vocês estiverem planejando em mente, tá? Por exemplo, se eu quiser colocar 5 itens nesse detalhamento e não dá tempo de escrever esses 5, eu acho que é razoável entregar 3. Se esses 3 cobrirem de uma forma parcialmente detalhada, de uma forma clara, como que se deu essa solução. Se puder entregar os 5, fechou. Mas pelo menos entrega nessa descrição da solução inicial um conjunto de materiais, de artefatos que evidenciam o trabalho que foi realizado. E aí vocês detalham em um nível que não fique pesado e também que seja possível fazer entrega dentro do prazo estipulado aí para que vocês não se atrapalhem nessa entrega, tá? E aí perca nota com relação a isso. Agora, o que me chamou a atenção é que isso aqui não está sendo considerado como critério de avaliação, tá? Mas como está no template, é bom seguir, tá bom? Acho que aqui eu vejo como uma ponta solta por parte de quem está elaborando esses critérios de avaliação e de documento. Não está tendo um alinhamento correto aqui, tá? Em tese, isso aqui não deveria ser avaliado no trabalho. Como está no template, faz, tá? Mas não está no critério, então acho que é um ponto de observação aí para que vocês tenham um pouco mais de cuidado aí, tá? Não deixem de fazer, porque vai que o orientador aperta nesse calo, tá? Mas assim, usem também como argumento esses critérios de avaliação, porque como não esse item aqui não está nos critérios de avaliação, então vocês podem argumentar caso surja algum problema com relação a isso, tá bom? Mas para isso precisa conhecer essas opções, esses recursos, e é o que a gente está fazendo aqui agora, tá bom? Então, leiam esses documentos, revisem, se precisar, o vídeo, dá uma olhada nos materiais, tirem dúvida nos grupos, participem, tá? Interajam e se organizem internamente para conseguir fazer um trabalho bem feito. Beleza? Boa noite aí para todo mundo. Algum comentário, alguma dúvida? Podemos encerrar? Podemos. Galera, foi um prazer. Espero que vocês possam se beneficiar. Se tiverem alguma dúvida, procurem nos grupos. A gente vai poder ajudar. Tem outras pessoas extremamente competentes ali que vão poder ajudar. E vamos se falando. A gente, conforme for medindo essas necessidades que vocês possam ir tendo a partir dessas dúvidas nos grupos, a participação de todos, a gente vai criando alternativas aí para poder ajudar todo mundo. Por enquanto, obrigado, tenham uma ótima noite. E um bom feriado. E uma ótima Páscoa. Muita luz aí. Tudo de melhor a todos.